que você... Como é que os cameramen falam? 1, 2, 3. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Com este hino, eu quero cumprimentar aos irmãos presentes com a maravilhosa graça, a paz, a misericórdia de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Nesta quinta-feira, neste feriado, quando muitos de nós ficamos em casa descansando, passeamos, mas alguns trabalharam, algum servicinho à parte, né? E muito bem. Então nós estamos aqui para estudar as Escrituras Sagradas, como tradicionalmente nós estamos às quinta-feiras, né? E quero louvar a Deus pela sua vida aqui presente, pela sua vida aí, né, que está online. Que Deus muito te abençoe. Que o Senhor esteja mesmo te refrigerando a sua alma com a palavra dele, te edificando, né, te fortalecendo com a palavra bendita, maravilhosa, fiel, que é digna de toda aceitação. Então, muito bem. O nosso pastor hoje estava com alguns compromissos referente ao reino do Senhor, o reino de Deus, e nós estamos aqui então substituindo nessa feita, e queremos louvar a Deus pela vida dele, que às quinta-feiras, aos domingos, às terça-feiras está conosco, sempre aqui,
ministrando a palavra do Senhor, né? E muitos temos sido enriquecidos, abençoados pela palavra bendita de Deus. Até ouvindo a palavra de Deus domingo, eu achei interessante uma frase que ele falou, que as provas são para nos prostrarmos, né? Provas para nos prostrarmos, provas que acontecem na nossa vida, prostrarmos, ou seja, para a gente orar ao Senhor, depender do Senhor, buscar o Senhor. E a semana retrasada, domingo retrasado, também ficou no meu coração uma palavra que o nosso pastor trouxe, muitas coisas ele falou aqui, mas adorar no deserto. Adorar no deserto. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que anda, né, a sua casa, eu não sei como é que anda no seu trabalho, eu não ando como os seus relacionamentos, eu não sei, mas Deus sabe. Porque uma coisa a gente, de longe, a gente fala oi, boa noite, graça e paz, na quinta e no domingo, uma coisa é hoje o dia a dia, né? Mas ficou muito forte no meu coração a palavra adorar no deserto. Eu gostaria de, hoje, falar da palavra de Deus sobre o tema. Vocês já imaginaram aí, aquele que nós começamos a cantar, nós vamos falar muito de fé nesta noite. E essa fé em Deus que faz de nós amigo de Deus, essa fé em Jesus Cristo que nos faz íntimo de Deus, essa fé em Jesus Cristo que nos faz realmente ter comunhão com Deus. E nós vamos aí então ver vários textos da Escritura Sagrada, e eu gostaria que você pregasse aqui, Tiago capítulo 2. Tiago fica lá, perto de Apocalipse, tá bom? Tiago capítulo 2. E eu tenho estudado Tiago, mais já de um mês, e tem sido muito rico para a minha vida espiritual, tem muito acrescentado para mim, porque Tiago é um homem da prática. Alguns estudiosos falam que é o provérbio do Novo Testamento. Tiago é um homem de Deus, né? Que fala muito da fé, fala muito de ação. Ele é muito prático, ele não é teórico, ele não é um pastor, um escritor, mas ele é um pregador nato, que cita muito os Velhos Testamentos e cita muito os ensinamentos de Jesus Cristo, tá? Mas nós vamos começar aqui por ele, vamos depois olhar em vários textos da Escritura Sagrada. Capítulo 2, verso 14 até o verso 26, nós vamos ler. E você vai ver que tem 7 vezes a pergunta, a interrogação aqui. Então ele está questionando muito, ele está indagando muito. E você vai ver que aqui também tem 14 vezes a palavra fé. Eu fiz questão de ler, reler e contar isto, tá? Então, vamos lá. Tiago capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser: vão em paz, tratem de aquecer-se, de alimentar-se bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras? Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, lhe mostraria a minha fé. Você crê que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza que a fé sem as obras é inútil? Porque acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou? Se cumpriu a Escritura, que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus.
sim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras, não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e o fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Nós terminamos de ler agora Tiago capítulo 2, do verso 14 ao 26. E falamos que aqui tem 14 vezes a palavra fé, que tem 7 vezes a interrogação, a pergunta, a indagação sobre a fé. E tantas coisas boas aqui, coisas ricas, mas o Tiago, o que está fazendo brotar desse texto aqui é esta fé morta, porque por 2 vezes ele fala da fé morta, né? Ele deixa aqui nesse texto esta fé que ela não aproveita, como diz o verso 14, que esta fé que não ajuda, esta fé que é sem obras, esta fé insensata, uma fé inútil, uma fé de demônio, como diz o verso 16. Esta é a fé morta. As pessoas hoje têm muita fé, só que as pessoas têm muita fé morta, porque não é uma fé viva. As pessoas têm fé em búzios, as pessoas têm fé em pirâmides, em cristais, em duendes, as pessoas têm fé no dinheiro, na força. As pessoas têm muita fé até no Salmo 91 aberto na Bíblia. Tem fé no pastor, tem fé no padre, tem fé no professor, tem fé no político. E é uma fé colocada na circunstância, em pessoas, em coisas. É uma fé morta. É uma fé realmente inútil, como diz o texto. E diante disso que eu estou falando para vocês aqui, desse vários aspectos da fé morta que realmente ela não ajuda, é uma fé insensata, uma fé inútil, é uma fé perdida, porque não é uma fé que salva. Se você ler o texto, você vai entender aqui que é uma fé perdida, não é uma fé que salva. Uma das coisas mais fortes aqui é esta que está aqui no verso 19. Você crê que Deus é um só? Fazes muito bem. Até os demônios tremem, creem e tremem. Então, é pesado, mas é o que o Espírito Santo diz, o que está na Escritura Sagrada. Fé de demônios. E o que é essa fé de demônios? A fé de demônios, elas creem. Ela tem razão. Ela tem inteligência, a fé do demônio, porque os demônios creem. E mais ainda, é uma fé de emoção, a fé dos demônios. Por que é uma fé de emoção? Porque aqui está dizendo que eles tremem. Então, às vezes, as pessoas têm fé, de emoção, eu senti um frio na barriguinha, eu chorei. Você está me entendendo, meus irmãos? Nós estamos tratando agora dessa fé inútil que o texto fala, dessa fé morta. Dessa fé insensata. Que existe, né? E, como eu falei para vocês que às vezes as pessoas têm fé nas pessoas, eu há pouco tempo ouvi uma pessoa falar, um conhecido meu, que ele ia lá na igreja há tempo, daí o pastor lá adulterou, nunca mais voltou para a igreja. Até não falei nada para ele, mas a fé dele estava no pastor ou em Jesus? Então nós temos vários exemplos aí desta fé morta, tá? Mas nós vamos ver alguns aspectos da fé, e a primeira coisa que eu quero então assim entrar
é que vocês voltam comigo um pouquinho aqui em 2 Timóteo, capítulo 4. Nós precisamos de guardar a fé. A fé tem que ser guardada como um tesouro. Ela tem que ser guardada aqui no coração. A fé, ela tem que ser mesmo protegida. E vamos, 2 Timóteo capítulo 4, aqui o apóstolo Paulo é a sua última carta, ele está preso literalmente. E é muito famoso aqui esse capítulo, esse verso aqui, se falam nos velórios muitos, nos cultos fúnebres, muito. E no verso 6, o 7 e o 8, a gente vai ver aqui, ó. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O verso 7, verso 8. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. 2 Timóteo. Então, o apóstolo Paulo está ciente que ele está realmente para partir. Está ciente que está para morrer. Ele cumpriu a missão dele cabalmente, o ministério dele, que foi chamado. E aí ele combateu o bom combate, ele completou a carreira. E o que ele fez? Guardou a fé. A fé precisa de ser guardada. A fé é uma plantinha que você precisa de estar regando ela, cuidando, com muito carinho, com muita atenção, com muito cuidado especial. E nesses 33 anos de caminhada cristã, eu já vi muitas pessoas perderem a fé, infelizmente. Eu já vi muitas pessoas se apostatar da fé, infelizmente. Eu já vi muitas pessoas ficar para trás. Amar o mundo, perder a fé, a confiança, o temor. E aí, se você, ainda bem que você está aberto aqui em Timóteo, porque eu quero que você dê uma olhadinha. A Bíblia está falando aqui, o Demas perdeu a fé, ele amou o presente século. A Bíblia está falando aqui que o Alexandre causou muitos males para o Paulo. E muitos abandonaram ele ali no momento que ele mais precisava, que ele estava preso, de idade. Olha só para vocês verem o verso 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Olha aqui o verso 14. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. Olha aqui o verso 16, a parte B. Na parte A, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Vocês entenderam? Todos me abandonaram. Então, o apóstolo Paulo também teve essa experiência amarga, árdua de ver pessoas que, às vezes, ele investiu muito tempo, no sentido de discipular, de pregar a palavra, de orar e tal, mas, por um descuido, se perdeu a fé. Por um descuido, a fé foi para rio abaixo. A fé em Deus, a fé em Jesus, foi aniquilada. E porque é o seguinte, meus irmãos, uma coisa é interessante. Veja bem, as pessoas, às vezes, falam com a boca. Você crê em Jesus Cristo, que ele nasceu da Virgem Maria? Creio. Você crê que ele pregou o evangelho, fez milagres, restou, muitas pessoas? Creio. Você crê que ele morreu na cruz por causa dos seus pecados? Creio. Você crê que ele ressuscitou? Creio. Crê que é filho de Deus? Creio. Você crê que ele foi para o assunto aos céus? Creio. Você crê que um dia ele vai voltar? Creio. Mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Não é o suficiente.
Porque esta fé, ela precisa ser exercitada. É a segunda coisa que nós vamos ver agora. Exercitar a fé. Eu moro, a maioria de vocês sabem que eu bem em frente à academia. Na terça-feira, a hora que eu vim para a igreja, às 6 horas da manhã, né? 6 e pouquinho. Eu abri a porta, saí para fora em frente à academia. Já tinha gente lá malhando. E aí, tá aqui o Kleber dando risada, porque ele é esportista, ele é Marcelo, louvado seja Deus. Ô Kleber, falando nisso, hoje eu fiz uma longa caminhada com os familiares lá em casa. Fomos lá no Morro do Careca, pela praia ali atrás, depois subimos aquelas escadas. Louvado seja Deus que eu estou bem. Eu podia estar tudo cansadão, né? Eu estou bem. Tem um pessoal lá que está meio machucado lá em casa, meio cansadão. Mas louvado seja Deus por isso. E aí, meus queridos, eu saí na terça-feira, eu olhei a academia, veio no meu coração. Exercitar a fé. Exercitar a fé. A fé precisa de ser exercitada, praticada. Vem comigo, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. No Romanos capítulo 1, o Martinho Lutero, verso 17, fala que o justo viverá da fé. Tem até a Bíblia de estudo da Reforma, que está lá na capa da Bíblia. O justo viverá pela fé. Lindo demais. Mas esse justo viverá pela fé, é que o justo, é o capítulo 10, tá bom? O justo viverá pela fé porque ele foi justificado pelos méritos de Jesus, entendeu? Pela fé em Jesus. Mas agora, é muito interessante, grava bem, ó. É muito fácil gravar 2 versículos. O justo viverá pela fé, Romanos 1, 17, e você põe um zerinho só na frente. Capítulo 10, verso 17, está escrito que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Até podemos ler o 16. Mas nem todos obedeceram o evangelho, pois assim diz o Senhor, quem creu em nossa pregação. E agora o verso 17. E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir da Netflix. A fé vem por ouvir do Facebook. A fé vem por ouvir o Zap. A fé vem por ouvir os amigos. A fé vem pela revista Caras. A fé vem pelo Jornal Nacional. O encontro com a fé. Não, eu vou assistir a Fátima Bernardo, porque a fé vem por ouvir ela. Como é que a fé vem? O que está escrito aqui? Por ouvir. E ouvir, ela destaca muito bem. Não é ouvir balela, não é ouvir o que o filósofo tal fala, né? Tem camarada que tem uma capacidade para falar, para convencer o político A, B e C. A fé vem por ouvir a palavra de Cristo. A palavra de Cristo. Meus irmãos, você que está aí online, a sua fé anda fraquinha? O problema está em você, não Deus. Porque você tem que ouvir a palavra de Deus. Ouvir. A fé vem por ouvir. Quer crescer na fé? Ouça a palavra de Deus. Como é que você vai crescer na fé se você não ouve a palavra, não lê a palavra, não congrega? E como é que vai? Tem coisas que são óbvias. Tem coisas que são... Como é que diria o Charles lá, aquele investigador famoso? Home, como é que é? Me ajuda? Sherlock. Isso mesmo. Mas como é que ele falava? Elementar, meu caro. Como é que é? Me ajuda aí, Kleber. Elementar, meu caro. Coisa assim ele falava. Elementar, meu caro. É óbvio. Né? Então, meus queridos, exercitar a fé. Não apenas uma teoria. Aí eu olhei por poucos segundos a academia e o pessoal saradão, que a maioria do pessoal lá, né? Tá, os moços, as moças, os músculos, né? Como que está o músculo da sua fé? Como que está? Você tem exercitado a sua fé?
Precisamos de fortalecer os músculos da fé. Porque senão, vem um pezinho um pouquinho mais, você não consegue levantar. Qualquer circunstância da vida, qualquer, sabe, ventinho, você não consegue ficar em pé. Está muito desnutrido. A anexoria, oh meu Deus, eu lembro de umas coisas aqui que eu não consigo completar. Como é que é? Ficar magrinho, que não comeu? Anexoria. Hã? O meu Deus. Anexo. Depois vocês me ajudem, porque vem coisa na minha mente aqui. A pessoa não come, não se alimenta, vai ficando magrinho, magrinho. Tem um monte de moça, adolescente que acontece isso. Principalmente as moças, né? Obrigado, Rodrigo. Anorexia. Entendeu? Fraquinho. Meu querido. Academia. Palavra do Senhor. A fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Porque a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5,17, a gente anda. Não é por vista, mas é por fé. 2 Coríntios 5,17. Nós andamos por fé nesse mundo, não andamos por vista. Né? Tem várias definições de fé. Várias definições de fé. E quem sabe, se a gente tivesse uma escola dominical, cada um, o que você acha que é fé e tal, né? Mas uma das definições que eu mais gosto é fé, é crer que Jesus é. O que é fé? Fé é crer que Jesus é. Crer que Jesus é. Eu não sei o que o ser humano precisa tanto. O que precisa é de Jesus mesmo. Eu não preciso. Eu tenho Jesus, eu tenho tudo, né? Jesus é a minha sabedoria, a minha santidade, minha salvação, minha força, é Ele. Mas fé é crer que Jesus é. Que Jesus é. Como é que anda os relacionamentos? Está ruim, mas Jesus é um relacionamento que é aquela ponte que melhora os relacionamentos. Né? Jesus é. Minha situação financeira, mas Jesus é a riqueza, Jesus é a porta. Jesus é. Então, exercitar a fé. Eu também quero falar para vocês do foco da fé que o Espírito de Deus me deu esta palavra. Guardar a fé, exercitar a fé, o foco da fé, o alvo da fé. Que nós estamos acabando de falar aqui, porque Marcos 11, verso 22, eu gosto muito que Jesus, ele, ali no contexto, ele vai lá na figueira procurar figo e não acha, está com fome. E ele fala uma palavra, amaldiçoa a figueira, ela murcha instantaneamente. Parece que Jesus é mau, né? Mas aquilo é um símbolo da nação de Israel. Incrédulos, né? Não dava fruto, entendeu? Aí depois eles vão passando lá, um pouco depois, aí o Pedro vê, mestre, o Pedro ficou admirado. Nossa, a figueira foi até a raiz, murchou com a palavra de Jesus. Jesus pegou e falou assim no verso 22, tende fé em Deus. E aí ele pega e ainda fala assim, olha, se houver oração, quer ver? Vamos dar uma olhadinha nesse texto rapidinho aqui. Vamos ver esse texto aqui, meus irmãos. Capítulo 11. Ó. O verso 22, ó. É Marcos. Marcos 11, verso 22. Ao que Jesus disse, tenham fé em Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo está falando para você. Tenha fé em Jesus, tenha fé em Deus. As circunstâncias é passageira. A luta, a prova é passageiro. Tenha fé em Deus. Porque em verdade eu lhe digo que se alguém disser a esse monte, olha aqui, levanta-te, joga no mar e não duvidar no seu coração, não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso
digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, assim será com vocês. É interessante, você pede em oração já crendo, não é no futuro. Você já creu que já recebeu. Você entendeu aqui como é que está bem claro a palavra? Você pede em oração uma coisa que você já recebeu no passado, você pela fé, e será feito assim. Então, o foco da fé é Deus. E depois eu gostaria de dar para você uma tarefinha. Depois vocês leem, vocês estão aqui presentes, vocês que estão aí online, sobre Hebreus capítulo 11, tá? E vocês depois me falam quantas vezes vocês acharam a palavra fé lá em Hebreus 11, que é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Fala da fé de Abel, fala da fé de Abraão, fala da fé de Isaac, de Jacó, fala da fé de Moisés, dos pais de Moisés, enfim, ele fala da fé ali dos patriarcas, dos profetas, né? E depois vocês me falam quantas vezes tem a palavra fé ali, tá bom? Uma tarefinha para vocês, hein? Tá? E quantas vezes tem a palavra crer e confiança ali? Depois vocês me falam isso. Depois de o escritor, os Hebreus, ter escrito a carta, são 13 capítulos, ele falou lá, usou 39, se não me falha a memória, verso sobre a fé, e ali que ele fala que sem fé é impossível gloriar a Deus, sem fé é impossível gloriar a Deus. Ele fala também uma da definição da fé, ele começa no verso 1, falando que a fé é a certeza de coisas que se esperam, é uma das definições. E aí eu achei maravilhoso no capítulo 11, porque é interessante, ele fala ali tanto a palavra-chave é fé, lógico, mas ele fala o seguinte, tão bonito, todos morreram na fé. Oh, meu irmão, isso me toca o coração há muitos anos. Todos morrerem na fé. Oh, meu Deus, eu quero morrer na fé, meu Deus. É lógico que seria muito melhor Jesus voltar, estar com Jesus para sempre, né? Mas morreram na fé. Mas depois ele falar todas as vezes isso daí, aí ele entra no capítulo 12, falando no verso 2. Vamos dar uma olhadinha ali? Quem que é o autor e consumador da fé? Autor e consumador da fé. Quem que será que é o autor e consumador da fé? O Hebreus capítulo 12, o verso é o 2. O verso 2. Olhando firmemente, olha assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, verso 2. Você não apenas tem que olhar, meu irmão, mas firmemente. Entendeu? Não só apenas uma observaçãozinha, uma olhadinha, mas firmemente. Olhando para Jesus firmemente. Porque ele é o autor e consumador da fé. Jesus, em qual troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Autor e consumador da fé. O que é o autor? Autor. O camarada escreve um livro lá, ele é autor, né? Escritor, né? Faz lá um filme, o autor, escritor, fez. Jesus, o autor e consumador da fé. O começo e o fim. O alfa e o ômega da fé. Ele é o Deus da fé. Porque é uma coisa tão interessante. A fé eu recebi, porque é dom de Deus. Deus dá a fé para todos, para crer nele. É um dom. Nós não dá tempo de olhar todos os textos, mas Efésios 2, depois você pode ler na sua casa. É um dom a fé. E
Eu gosto muito de Gálatas também, que fala que, principalmente numa versão, que Jesus Cristo, a fé do Filho de Deus, Gálatas capítulo 2, estou crucificado com Cristo, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho, vivo pela fé do Filho de Deus, fé do Filho de Deus. Então é a fé de Deus. E Deus, pela graça dele, vai dando. Vai dando. Vai dando. Generosamente vai derramando. Vai fazendo isto. E aí, então, o foco da fé é Jesus, é Deus. É para Ele que nós temos que olhar. Eu preciso de vir com vocês também aqui, eu gostaria que vocês viessem. Mateus capítulo 14. Nós vamos olhar aqui, Pedro. Meus irmãos, Pedro andando sobre as águas. Que lindo isto. Pedro andando sobre as águas. Mateus 14. Olha só. Mateus 14, primeiro livro do Novo Testamento, verso 22 a seguir. Logo a seguir, Jesus foi com os discípulos. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Que lindo! Jesus andando sobre o mar. Pensa aí, que lindo. Nós que moramos numa cidade litorânea, né? Só que Jesus passou a noite orando. Jesus ficou orando em comunhão com o Pai. E agora ele está andando sobre o mar. Olha o verso 25. Andando sobre o mar, andando. Naquela época, há 2000 anos atrás, não tinha prancha, não, dos surfistas, né? Que anda sobre o mar hoje. E outras coisas que tem aí. Mas aqui, o poder de Deus manifestado. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram. Meus irmãos, é um fantasma. Tomados de medo, gritaram. Que com medo não nos faz. O medo, ele é sinônimo de incredulidade, não é verdade? Muitas vezes. Muitas vezes. As pessoas têm muito medo nos dias que nós vivemos diante de uma pandemia. Muito medo. Né? Tem pessoas que têm muito receio. Vem umas coisas no meu coração e às vezes eu tenho que fechar para não falar. Mas eu encontrei uma pessoa aí outro dia e eles realmente não estão indo congregar por causa que tem medo. A pessoa não é tão de idade, mas tem medo. Obrigado, muito obrigado, meu irmão. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados. Gritaram, é um fantasma. Tomados de medo, gritaram. Você vê que 2 vezes a palavra está falando, gritaram, tomaram de medo, apavorado. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem! Sabe o que Jesus está falando hoje para você, para mim? Coragem! O vento está grande aí fora, no mar da vida. Jesus está falando, coragem! Sou eu, estou aqui, vim ao seu encontro. Não tenham medo. Que lindo, né?
A gente precisa de ler a palavra, ler. Vai criando fé. Então Pedro diz, se é o Senhor, às vezes as pessoas malham Pedro. Pedro pegou e foi naufragar. Pedro, ele impetuoso, entrou dentro do mar. E se não é Jesus pegar a mão dele e levantar para o barco, ele morre afogado. É difícil às vezes as pessoas pegarem e falar, não, Pedro foi corajoso, hein? Pedro saiu do barco, porque os outros discípulos também tiveram a oportunidade de sair do barco e andar. Mas eles não fizeram isso. Mas o Pedrão, atiradão, e Pedro, verso 29, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Olha só, ele andou. Reparando, mas aí ele olhou do lado. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e começou a afundar, gritou. Se você, meu irmão, começar a afundar, né, na tempestade da vida, nos problemas, nas lutas, né? Grita para Jesus. Porque o que Jesus fez? Prontamente, oh maravilha, estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, porque você duvidou. Subindo ambos para o barco, o vento cessou e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. É lindo, Jesus salvou ele, né, deu um puxãozinho de orelha nele ali, homem de pequena fé. Mas Jesus não falou assim, homem de nenhuma fé, homem sem fé. É uma diferença. Homem de pequena fé, mas ele teve fé, ele andou. Mas é o suficiente, a nossa fé não é grande, ela é pequenininha, mas o nosso Deus é grande. O nosso Deus é grande, isso que é importante. Né? Não vamos falar da fé que Jesus falou sobre aquela sementinha pequena, se você tem fé de um grão de mostarda. Não vamos falar isso, não dá tempo. Mas eu gostaria de entrar para um outro ponto, porque se a gente começou pela fé ali, que é morta, depois fomos falando da fé que tem que guardar, a fé que tem que exercitar, o foco da fé, nós vamos falar a fé ressuscitada. Isso é, fé viva. Porque o que acontece? Voltando lá para Tiago, não preciso de ir lá não, só voltando assim, pelos olhos da fé que a gente leu, por causa do nosso tempo. Aí ele fala muitas vezes da fé morta, da fé inútil, ele fala muitas vezes da fé de demônio, ele fala muitas vezes daí, da fé que não se aproveita, mas ele fala também do sentido positivo, da fé de obras, da fé que trabalha, da fé que tem ação, da fé que tem atitude, da fé que se mobiliza, da fé que se depende do Senhor, que crê em Deus. E aí ele pega Abraão e fala sobre a fé de Abraão, que tinha obras. Ele pega a Raabe, a prostituta, que pela fé ela guardou os emissários, os espias. Obras. Mas eu gostaria então de falar com vocês essa fé, meus irmãos, que ali no texto fala que por isso ele foi chamado amigo de Deus. A fé em Jesus, a fé em Deus nos faz ser amigo, ser íntimo de Deus. Esse relacionamento de poder ouvir Deus, ouvir o Senhor, ouvir o Espírito Santo. Vocês lembram que no domingo o pastor nós está falando sobre Moisés ouvindo o Senhor. Que privilégio ouvir o Senhor. A doce voz do Espírito. O mundo não ouve. O mundo não tem fé. A sociedade não tem essa graça. Isso pertence à igreja. Mistério é uma coisa revelada quando fala no Novo Testamento. O mistério de Deus é Cristo Jesus. O mistério de Cristo Jesus é a igreja. O mistério da igreja é a fé.
O mistério da fé é a piedade. O mistério da piedade é o amor. Então nós vamos ver que esta fé em Deus, baseada pelo amor, que traz um grande triunfo. E Abraão teve essa experiência tão linda, a maioria de vocês sabe muito bem, do dia mais difícil na vida de Abraão. O dia que Deus chegou e falou para Abraão, Abraão, fazia já alguns anos que ele não ouvia Deus. E agora Deus chega e fala para ele como que se Deus começa a falar e parece que como se uma faca vai penetrando no coração dele. Por quê? Abraão, pega o teu filho, o teu único filho a quem você ama, e oferece em sacrifício para mim. Hã? E agora, Abraão, é muito lindo, porque Abraão não questiona. Nós vamos ver o texto. Abraão não fica com as emoções à flor da pele, chorando, murmurando, reclamando. Abraão obedece ao Senhor. Eu acho tão bonito. Eu estava falando para o nosso pastor que esses dias eu comprei uma Bíblia recentemente de estudo do John Wesley, precioso irmão de Deus, irmão nosso, servo de Deus, lá da Inglaterra, que há mais de 200 anos passou por lá, que mudou a Inglaterra. E aí a Bíblia de estudo dele tem assim, ele tem lá um slogan dele lá, que ele escrevia, e está, crer, amar e obedecer. Muito interessante. Crer, amar e obedecer. Toda a introdução, está lá o símbolo dele e o final de cada livro. Crer, amar e obedecer. E o Abraão, nós vamos ver ali, esta fé obediente, essa fé ressuscitada, essa fé viva, que ele, então, prepara tudo, faz os preparativos, pega os empregados, pega a lenha, pega a faca, pega o fogo, pega o filho, e vai mais ou menos 80 quilômetros, porque dava 3 dias a pé, para oferecer no Monte Moriá o sacrifício, o seu filho. O filho que ele esperou por 25 anos. O xodó dele. O amor da vida dele. E parece que tem hora que Deus entra em contradição. Parece que Deus tem momentos que está indo contra ele. Certas atitudes, em certos acontecimentos. E agora o Abraão está nessa caminhada até esse monte. Chega um determinado momento, ele deixa ali os servos e fala, fiquem aqui, que agora nós vamos lá adorar e voltaremos. E pega a lenha, joga nas costas do Isaac. O Isaac já é um rapazinho e vai indo. O texto dá a impressão que ele está tá ali os dois juntos caminhando. É muito emocionante você ler isso daí. E há um silêncio sepulcral ali. E daí a Bíblia fala que o Isaac interrompe o silêncio. Pai, tá a lenha, está aqui, a faca, está o fogo, mas cadê o animal? Cadê a ovelha? A Bíblia só fala que ele fala a Abraão, Deus proverá para si. Mas a Bíblia está falando isso, mas eu creio que Abraão, eu acho que na minha fé, Abraão começou a explicar para Isaac o que ia acontecer. Ele já era um mocinho. Mas a submissão, a obediência, o amor que Isaac tem para com Abraão, porque o que Abraão falou que ele era o sacrifício, mas que Deus ia ressuscitar, que Deus ia agir de uma forma sobrenatural. E Isaac fica quietinho e vai. E sobe aquele morro. E lá Abraão, a palavra diz que amarrou Isaac
no altar. E quando ele levanta a faca, o cutelo para sacrificar o Isaac, uma voz divina: Abraão, Abraão, não faça isso. Aí ele olha do lado, tem um cordeiro. E agora ele pega o cordeiro e sacrifica para Deus. Aquele lugar ele coloca o nome: Deus proverá. Deus proverá. É lógico que tudo isso é uma figura, o maior símbolo de Jesus Cristo na cruz, daquele que Deus, o Pai, fez por nós, entregando o seu Filho. Mas uma coisa que nos instrui muito, que nos traz uma lição maravilhosa de fé, de obediência, de amor ao Senhor. Porque não há questionamento. Logicamente que Abraão, eu vejo que está sofrendo por um negócio daquele. A sua alma está em lágrimas. Por mais que exteriormente ele não está expondo isso, o texto não fala. Mas ele está com a cabeça abaixada, está submisso diante de Deus. Porque isso está no capítulo 22, do 1 ao 14, mas no capítulo 21 o Senhor tinha aparecido para ele e falado com ele. Vem cá comigo, em Gênesis capítulo 21. Olha só. Gênesis capítulo 21. O verso 12, é porque aqui o contexto é a Sara que está lá, né, com ciúme da Agar, do filho ali, que eles tinham, que está zombando de Isaac, a Sara não está bem, e agora Deus aparece ali para resolver aquela situação, para, né, colocar a Sara, o Ismael e a Agar distante, longe. E aí, no verso 11, Abraão ficou muito incomodado com aquela situação, por causa do seu filho. Mas Deus disse a Abraão, olha que interessante, Deus disse a Abraão, é tão lindo, né, ouvir a voz de Deus. Não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Então Deus tinha falado, uns anos atrás ali, a Bíblia não fala? E Deus tinha falado lá, quando chamou lá Abraão, lá no capítulo 14, não fala a memória, no capítulo 12, que da descendência de Abraão. E agora, no capítulo 22, aparece o Senhor e está a prova das provas na vida de Abraão. Porque no capítulo 22 fala, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Deus pôs Abraão à prova. O Hernandes Dias Lopes tem umas coisas aqui que eu achei muito interessante. Daqui a pouco eu falo para vocês. Mas, Deus pôs Abraão à prova. Do verso 1 e o 2. Deus pode colocar você à prova. Você está preparado? Não murmurar? Não reclamar? Não desobedecer? Deus pode colocar qualquer um de nós à prova. E estudando Tiago está falando, meus irmãos, isso vai mais um mês que está no meu coração. Capítulo 1, verso 2. Tende motivo de grande alegria ao passar por várias provações, sabendo que a provação, ela vai te amadurecer, ela vai acrescentar a sua fé, vai deixar a sua fé robusta, vai deixar você mais aperfeiçoado. Então Deus prova, do verso 1 ao 2, fala que Deus está provando Abraão. Depois o verso 5 e 6, que é muito interessante, que esta fé ressuscitada, eu chamo isso. Deus me deu esse ponto aqui. Fé ressuscitada. Se nós começamos com fé morta, nós agora queremos falar dessa fé viva, dessa fé autêntica, dessa fé frutífera, dessa fé santa. Essa gloriosa fé. Porque no verso 5, então, disse os seus servos, Abraão está falando,
Espere aqui em conjumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Que lindo isto. Que lindo isso. Ele, no coração, ele sabe que ele vai ter que enfiar a faca no coração do filho dele. Mas, de alguma forma, ele está crendo na ressurreição. E olha que está o começo aqui. Olha que, se fosse os dias de hoje, mas Deus ressuscitou Lázaro, Deus ressuscitou a filha de Naim, a filha de Jairo. Lá no Velho Testamento tem algumas ressurreições com os profetas. Mas não, por isso que ele ganha esse título de amigo de Deus, de pai da fé. Que tanto tem para nos ensinar. Mas porque ouviu a voz de Deus, e ele ouviu e guardou a fé. Guardou. Não desperdiçou a fé. E aí, do verso 7 ao 10, é a oferta, porque o filho dele é a oferta, é o sacrifício ali. Do verso 11 ao 12, é interessante que fala o substituto. Substituto, porque o verso 11, mas do céu o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, não atenda as mãos sobre o menino, não faça nada. Pois agora sei que você teme a Deus. Você teme a Deus. E aí, eu achei muito interessante que o nosso irmão, o irmão Hernandes Dias Lopes, ele fala que esta obediência, esse amor indisputável de Abraão, o mesmo Deus que ordena Abraão a sacrificar Isaque, é o Deus que proíbe Abraão de imolar seu filho. E aí depois, no verso ali 14 e 15, que o nosso irmão Hernandes fala de o momento da provisão. Momento da provisão. Isso é interessante, é digno de nota, o momento da provisão. Porque o que acontece ali, no verso 13 e 14, Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Disse até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então aqui o momento da provisão. Essa primeira menção expressa na Bíblia do sacrifício substitutivo de uma vida por outra. E aí, uma coisa muito interessante que eu achei interessante, que o nosso irmão Hernandes Dias Lopes fala. Em primeiro lugar, onde o Senhor provê a nossa necessidade? Momento da provisão. Onde o Senhor provê a nossa necessidade? Ele responde, o lugar que Deus designou para Abraão. Abraão estava no lugar de Deus, na hora que Deus designou. Por isso, ali Deus provendo a necessidade. Segundo, quando o Senhor provê as nossas necessidades? Quando? Exatamente quando temos a necessidade. Terceiro, como o Senhor proveu as necessidades? Como? Por caminhos naturais e também caminhos sobrenaturais. Deus não enviou um anjo, mas Deus não mandou um rebanho, mas Deus mandou um animal ali, um carneiro pelo chifre. Quarto lugar, a quem Deus deu sua provisão? A todos aqueles que confiam nele e obedecem às suas instruções. A quem Deus dá a sua provisão? A todos aqueles que confiam nele e obedecem à sua instrução. Quinto e último lugar, por que Deus provê as necessidades? Para a glória do seu próprio nome, Deus foi glorificado no Monte Moriá. Porque Deus provê para a glória do seu próprio nome. Então, meus irmãos, esta fé inabalável de Abraão, essa fé obediente,
que essa fé viva, essa fé ressuscitada, que agrada ao Senhor, né? Nós queremos trilhar por esse caminho. Nós queremos pedir que o Santo Espírito, pela sua graça maravilhosa, nos encha desta fé. Que toda a fé morta que porventura queira estar rondando nós, ser repreendida pelo poder do Espírito de Deus. E que essa fé ressuscitada, a fé de Abraão, de atitude, né, de submissão, de amor a Deus, venha a ser impregnada. A semana passada, eu fui olhar com a Anália para orar, era mais ou menos 10 e pouco da noite, e veio no meu coração o Salmo 125, 1 e o 2. Eu vou encerrar com esse. Eu não tinha pensado nele durante o dia, nem lido, nem estudado, mas muito me ajudou a semana passada este versículo. 2 versículos, vamos encerrar com esses 2 versículos. O Salmo 125, o 1 e o 2. Aí depois o Kleber vai orar. Eu não sei se os irmãos estão pedindo oração aí. Como é que está, Pedro? Está tudo de boa? Hã? Tudo bem. Se os irmãos quiserem, né? Vamos aí. Tem mais uns 5 minutinhos, a gente está encerrando. E glorificar o Senhor. Orando pelos irmãos, pela igreja, adorando o Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Então hoje eu falei para vocês que eu fui no Morro do Careca. E a maioria de vocês conhece o Morro do Careca. É bonito lá. Ele é exuberante, aquele morro. Lá se tem uma visão linda. Na hora que eu estava lá, eu pensei nesse texto. Que eu obviamente, tenho lido ele depois que a semana passada o Senhor me deu. Lido várias vezes e meditado nele. Que essa confiança no Senhor. Porque nós temos muitas coisas para acontecer na nossa vida que pode nos abalar. O que te abala? O que te abala? O que te abala? Nós somos frágeis. Somos fracos. Às vezes, né, uma notícia ruim de uma pessoa adquirida que tem um diagnóstico ruim nos abala. Um desemprego nos abala. Há muitas coisas que nos abala, né? Que deixa a gente com as pernas bambas. O que é que te abala? Eu falei com a minha esposa, o que te abala? Conversando com ela assim, a semana passada, abala um divórcio, abala o ser humano, um acidente abala o ser humano, abala. O que a economia subindo a gasolina, abala. Uma traição, abala. Não só de marido e mulher, mas uma traição de um amigo, no trabalho, na amizade, abala. Mas aqui a palavra de Deus, o que confia no Senhor, não se abala. E hoje eu fiquei lendo esse texto. Eu confesso para vocês, eu fiquei emocionado. Agora à tarde. Porque você confia no Senhor, você não abala. Você está firme. Firme. É o que o texto está dizendo. Você está firme. Firme. Porque o Senhor sempre está com o seu povo. É o que o texto está dizendo. É o que a palavra de Deus está dizendo. Eu não me abalo porque eu confio no Senhor. E o Senhor está comigo. Sempre. Sempre. Deus te abençoe, meu irmão. Você aí online, terceira ou quarta vez que eu te dirijo a você. Não se abale por más notícia. Não se abale.
por situações adversas, não se abale. Confie no Senhor de todo o seu coração, porque o Senhor está com você. A bênção de Deus está na sua vida. As mãos dele estão estendidas. Que o Senhor muito nos abençoe. Continuarmos marchando nessa fé. Firme com a graça de Deus. Eu vou chamar então o irmão Kleber para vir orar. Domingo nós estaremos aqui às 19h30. Vamos pegar aqui esse microfone. Esse aqui. Deixa eu puxar para cá, meu irmão. Ai, meu irmão. Aí, pode subir aí. Boa noite, meus irmãos. Eu peço que para os que estão aqui presentes, para os que estão em casa, que fechem seus olhos, que vamos orar agora nesse momento. Ó meu Pai amado, obrigado por essa palavra que o irmão Renato trouxe para nós. Obrigado, meu Pai, pelo acesso que nós temos à Tua palavra aqui no Brasil. Obrigado pelo conhecimento que podemos obter através dela, meu Pai amado. Como diz na Tua palavra, que a fé vem por ouvir. E esse ouvir pode ser de várias formas, meu Pai amado. Lendo a Tua palavra, ouvindo de pregações, ouvindo de amigos, de pessoas que conhecem da Tua palavra, meu Pai amado. Que o Senhor coloque essa perseverança, coloque pessoas, coloque essa vontade do nosso coração de ouvir a Tua palavra, meu Pai amado. Que a cada dia mais possamos ouvir a Tua palavra e aprender mais de Ti, meu Pai amado. Que o Senhor nos dê essa vontade, nos dê esse conhecimento que vem de Ti, meu Pai amado. Eu te peço que essa fé que seja fortificada no Senhor, meu Pai amado, e não uma fé morna, que tenhamos uma fé forte, uma fé que não se abale, meu Pai amado. Que o Senhor nos conceda isso, nos capacite para que nada pode nos abalar, meu Pai amado. Eu quero colocar em Tua presença a saúde do Mohamed, amigo nosso da família. Que o Senhor restaure a saúde dele, meu Pai amado. Que o Senhor restaure a saúde dele, que ele está internado, que logo, logo ele volte para casa e testemunhe de todos esses momentos que ele passou, de como que Deus agiu na vida dele, meu Pai amado. Te peço que o Senhor haja na vida dele e haja na vida de todos nós da nossa igreja, haja na fé nossa, meu Pai amado, de todos os membros da nossa igreja, de você que está ouvindo, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor nos dê uma noite de sono, de descanso agradável, que tenhamos um ótimo retorno para nossas casas, que o Senhor nos acompanhe. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.